Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Brus e hoje teremos mais uma aula de eletrodinâmica. Hoje iremos resolver alguns exercícios relacionados à primeira lei de Ohm. Se você é novo aqui no canal, saiba que toda semana são postadas várias videoaulas com os conteúdos mais cobrados em vestibulares e resolução de questões de provas específicas como o Enem. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações sobre novas aulas. Bora lá! Para você que perdeu as aulas anteriores, vou deixar um card aqui na tela, onde você pode assistir as aulas que falamos aí sobre resistores, definição, fórmulas e comentamos aí a teoria relacionada à primeira lei de Ohm. Hoje vamos continuar aqui os exercícios e nesse exercício 2 fala o seguinte: um resistor ôhmico, bastante atenção no ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Qual a DDP nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes? Pessoal, lembrando que DDP é a mesma coisa que tensão, certo? Que é medida em volts. Então vamos pensar o seguinte: se esse resistor é ôhmico, o que a gente sabe? Que a resistência é sempre constante, certo? Não vai mudar a resistência dele, independente do valor de tensão e corrente. Tipo assim, se a corrente dobra, a tensão também dobrou. De tal maneira que na hora que eu dividir tensão por corrente, vai dar sempre o mesmo valor. E ele aqui deu um ponto. Ele falou o seguinte: se a corrente é 2 amperes, a tensão é 40 volts. Então, se eu dividir 40 por 2, vai me dar resistência, certo? Vai me dar uma resistência aí de 20 ohms. E essa resistência tem que ser fixa, tem que ser sempre igual. Ela não pode mudar. Então, por exemplo, se eu pegar essa corrente de 3 amperes, certo? Vou colocar no lugar do I. Por qual número que eu tenho que dividir por 3? Qual número que eu divido por 3 que vai me dar 20? Para a resistência continuar sendo constante. Não é o 60? Se eu dividir 60 por 3, não continua dando 20? De tal maneira, por exemplo, que se aqui fosse 4, eu não teria que dividir 80 por 4 para continuar dando 20? Porque esse resistor ele é ôhmico, a resistência não pode mudar. A resistência sempre tem que ser igual a 20 ohms. Por isso, então, que se a corrente é de 3 amperes, a tensão nos terminais aí do resistor vai ser de 60 volts. Certo? Outra maneira de você pensar, calcula primeiro a resistência. Você sabe que resistência é U dividido por I. Pega os pontos dados. Tensão de 40 volts e corrente de 2 amperes. Fazendo aqui, você vai obter 20 ohms a resistência. Agora faz o seguinte, calcula a tensão. Se por acaso a corrente... Como que você calcula a tensão? É R vezes I. Então, se por acaso a corrente é de 3 amperes, você precisa achar o U. O R é quanto? É 20, que não pode mudar. Então, 20 vezes 3, você vai ter que o seu U é de 60 volts. Essa é a sua tensão. Certo? É isso que está pedindo o exercício. Questão 3. Pessoal, nessa questão 3, o gráfico abaixo representa a curva característica de um resistor ôhmico, que é uma reta aí que sai da origem. Determine a resistência elétrica do resistor. A letra A. Pessoal, eu sei o seguinte, que resistência é U, que é a tensão, dividido por a corrente I. Tensão em volts, corrente em ampere. E ele me deu aqui no gráfico o valor de tensão para este valor de corrente. Ou seja, quando a tensão é 30, a corrente é 5. Então, vou substituir aqui na fórmula. Então, fica 30 volts
no caso a tensão, né? Dividido pela corrente, que é 5. Então eu vou ter a resistência igual a 6. 6 o quê? 6 ohms. Então, pessoal, essa resistência ela tem que ser sempre constante, igual a 6 ohms. O que isso significa? Por exemplo, se aqui fosse 24 volts, por qual número que eu divido 24 que dá 6? Não é por 4? Se eu dividir 24 por 4, não vai dar 6? Certo? Então, sempre que eu pegar o valor de tensão e dividir pela corrente, vai dar 6 nesse gráfico. Já que o resistor é ômico. E quando o resistor é ômico, a resistência não muda, é sempre constante. Letra B. A tensão nos terminais do resistor quando percorrido por corrente elétrica de 2 amperes. Intensidade de 2 amperes. Pessoal, eu sei o seguinte, que tensão é resistência vezes corrente. Quanto que é a resistência? A gente calculou na letra A, ela é sempre constante, vai ser 6. E a corrente que ele forneceu? 2 amperes. Então, se a tensão tem que ser um valor que eu vou multiplicar aí 6 vezes 2, que vai me dar 12 volts. Lembrando, tensão medida em volts. Certo? Então, por exemplo, se eu marcar aqui no gráfico o 12, certo? Que número que eu divido 12 para dar 6? É o 2, né? Se eu dividir 12 por 2, vai dar 6 ohms. Então, no caso, a letra B, a tensão vai ser de 12 volts quando a corrente for de 2 amperes, para manter essa resistência constante, já que o resistor é ômico. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê o joinha e compartilhe com seus amigos. E aqui no canto direito da tela você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações de novas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima!